Bom dia, mais um dia aqui na presença do nosso Deus maravilhoso, agradecendo Ele por mais este dia de fôlego de vida, ao qual nós podemos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra em Lucas, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse aos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Bem, vamos falar de oração, da comunhão com Cristo. Amém? Então, a única espécie de oração que os discípulos de Jesus conheciam eram as orações tradicionais que eles aprenderam nas sinagogas com os sacerdotes. Imagine por um momento estar na presença do Filho de Deus e ouvi-lo orar. A atmosfera ela fica eletrizante quando as janelas dos céus elas se abrem e ele começa a comunicar-se intimamente com seu Pai. Existe alguma coisa diferente na oração de Jesus, diferente dos sacerdotes em pé na sinagoga, recitando frases de efeito. As palavras que ele fala são vivas e pulsam como vida. O tom em que ele fala ressoa com poder. Uma das coisas mais notáveis na vida de Cristo, que os discípulos mais próximos dele observavam, era a sua vida de oração. Jesus vivia em uma comunicação e amizade ininterruptas com o Pai. Frequentemente ele se levantava quando todos estavam dormindo e saíam antes do amanhecer para orar. Um dos seus locais favoritos foi o Monte das Oliveiras. Quase posso assim ver Jesus ali, ajoelhando-se debaixo de uma das oliveiras, com seus olhos levantados para o céu, falando com o Pai, ouvindo o coração deste e recebendo a sua instrução. Antes de todos os eventos importantes, Cristo passava um tempo sozinho com o Pai. E ele disse: O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5,19. Esta palavra está assim em João 5. Então, amado, eu quero te dizer que as grandes vitórias que Jesus experimentou nas linhas de frente do seu trabalho ministerial, quando ele ministrava as necessidades das pessoas, e que ele estava ali ensinando, abrindo os olhos do cego, destampando os ouvidos dos surdos, curando toda sorte de doenças, ressuscitando os mortos, não foram coisas automáticas, foram conquistadas antes que ele saísse nas linhas de frente, através da oração, pela oração, buscando do Pai. Então, a oração, amada, é a chave para abrir todos os propósitos e os depósitos da graça do poder infinito de Deus. Então, eu quero te dizer que, embora ele fosse o Filho de Deus, Jesus não conquistou essas vitórias na sua própria força. Ele se despiu das suas habilidades divinas e esteve sujeito às mesmas limitações humanas que eu e você. Ele não fez absolutamente nada independentemente do Pai. Não foram automáticos nenhum dos milagres e curas tremendas que Jesus realizou. Então, tudo o que Jesus fez foi através do que o Pai lhe revelou, enquanto ele estava na sua presença, enquanto ele estava em oração. Então, antes de sair para a linha de frente, antes de sair para o seu trabalho, antes de sair, botar o pé na rua, busque do Senhor, ore, faça como Jesus. Jesus passava um tempo na presença do Pai. Era quando o Pai revelava a sua vontade para ele. Por meio da oração, Jesus penetrava nas linhas do inimigo, empreendia a batalha e vencia. Então, amado, para que você possa vencer, eu quero te dizer, vá buscar primeiro em Cristo. Levante-se, ore em primeira instância, não saia de qualquer jeito. Vá buscar revestimento espiritual, as armaduras que o Senhor tem para te revestir, para que você possa continuar numa jornada de batalha dia após dia. Então eu quero te dizer que antes de Jesus começar o seu ministério, ele passou 40 dias de jejum e oração e voltou no poder do Espírito para a Galileia, Lucas 4,14. Então, antes dele alimentar e alimentar 5.000 pessoas, multiplicando 5 pães e 2 peixes, amado, ele foi de barco a um lugar deserto onde ele orou. Você pode olhar lá em Marcos capítulo 14, versículo 13. E antes dele realizar
uma grande campanha de curas em Genazaré, onde as pessoas lhe levaram os doentes. Jesus subiu sozinho ao monte onde orou, Mateus 14, versículo 22 e 23. Então, antes dele escolher os 12 discípulos, Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, 12. Então, antes de começar seu ministério pela Galileia, onde pregou e expulsou demônios, Jesus orou de madrugada. Quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Você pode ver isso lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Antes de Jesus ir para a cruz, querido, na estrada para Jerusalém, Jesus, sabendo que ia ser preso e crucificado, subiu ao monte onde orou. Então está em Lucas 9, 28. Antes de ser preso, açoitado, ridicularizado, crucificado, Jesus foi ao jardim de Getsêmani, onde ele orou, onde ele batalhou e ele agonizou em oração. Você pode ver isso em Mateus 26, 36 ao 46. Então, antes de você dar qualquer passo que possa ter repercussão importante na sua vida ou na sua família, você não deveria, por meio da oração, entrar em batalha espiritual, penetrar na linha do inimigo e vencer esta batalha? Não é isso que você deveria fazer, amado? Então eu te digo, em nome de Jesus, qualquer situação e qualquer passo que você tenha que dar na sua vida, vá buscar em oração, porque é através da oração que nós conversamos com o nosso Deus Todo-Poderoso, é através da oração que buscamos mais intimidade com Ele, é através dessa intimidade que Ele quer fazer todas essas coisas na minha e na sua vida. Então, quer orar com resultados poderosos? Busque as obras poderosas do Espírito Santo no seu próprio espírito. E ele vai fazer grandes coisas, amado. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Amanhã estarei postando um novo vídeo falando um pouquinho do Pai Nosso, que é uma oração divina que Deus deixou para a gente. Amém? Então, que hoje o seu dia seja grandemente, ricamente abençoado, em nome de Jesus, e tenha um bom dia.